Queridos irmãos, queridas irmãs, numa olhada inicial, comparando o Evangelho com a primeira leitura e com o Salmo, chama a atenção a aparente diferença que há entre a misericórdia sem limites, superabundante, demonstrada no Evangelho através da parábola, na qual esse patrão, como Jesus conta, a quem um empregado devia uma fortuna absurda. O texto em português, a tradução que acabamos de escutar, fala de uma enorme fortuna. O texto original em grego especifica qual era essa fortuna: 10.000 talentos. 10.000 talentos equivaleria a mais ou menos 60 milhões de dias de trabalho, pois equivaleria a um denário. O denário era a moeda usada para pagar, em média, um dia de trabalho. Então é uma quantidade assim irreal, absurda, que seria impossível que um homem pudesse dever a outro. Mas a ideia de Jesus é justamente essa: demonstrar essa superabundância, essa misericórdia sem limites que Deus demonstra para cada um de nós. Isso motivado pela pergunta de São Pedro, quando pergunta se deveria perdoar até 7 vezes, o que já era um sinal de perdoar sempre, porque de fato, segundo a interpretação de muitos fariseus da época de Jesus, o número máximo que se deveria perdoar uma mesma pessoa por um mesmo erro eram 4 vezes. E Pedro, quando pergunta até 7, não é que ele está dizendo mais do que diziam os fariseus, até porque o número 7 não há de se esquecer, na mentalidade, na cultura hebraica, equivaleria à perfeição. E, portanto, perdoar até 7 vezes já significava perdoar sempre. Porém, Jesus vai ainda mais longe, oferecendo esse exemplo de algo assim inimaginável, de um perdão sem medidas. E por outro lado, se nós olhamos para a profecia de Ezequiel no capítulo 12, mas também olhamos para o Salmo 77, parece mais bem que Deus ameaça castigar aqueles que não correspondam ao que ele pede. Que Deus castiga aos que são infiéis. Que Deus castiga aqueles que não cumprem com a sua palavra. Como então poder compreender essa aparente discrepância entre o que escutamos no Evangelho e o que vimos na primeira leitura? Na realidade, é óbvio que a misericórdia de Deus não é que ela tenha se desenvolvido ao longo da história. Deus sempre, porque Deus é eterno, Deus é misericordioso, ponto. Não é que ele se converteu em misericordioso. Só essa ideia seria absurda em si mesmo. O Deus do Antigo Testamento é óbvio que, sendo o mesmo Deus, é um Deus misericordioso. A questão é que a experiência dos homens da misericórdia de Deus, justamente porque nós temos um coração, que é um coração que guarda rancor, um coração que tem dificuldade tantas vezes em perdoar, então no início não seria capaz de entender essa misericórdia infinita de Deus. E, portanto, na revelação que se dá ao longo da história, Deus vai pouco a pouco manifestando até onde chegava a sua misericórdia e, finalmente, em Jesus Cristo, nos revela de forma plena. Porém, tem uma outra questão que devemos ter em conta, sobretudo olhando para aquilo que fala a primeira leitura, mas também o Salmo, que é do desterro, de fato a imagem que Ezequiel transmite através daquela ação simbólica de pegar uma mochila, fazer um buraco no muro, sair com o rosto tapado, como Deus o indica.
né, e que depois fala que aquilo iria acontecer caso o povo continuasse rebelde, porque era um povo que tinha olhos e não via, tinha ouvidos e não escutava, era o que aconteceria com a população, com os nobres de Israel, de Jerusalém em concreto, e também com o príncipe. Estava se referindo a algo que efetivamente veio a acontecer no ano 586 antes de Cristo, quando o rei Sedecias tentou fugir, né, e de fato fugiu por um buraco no muro de Jerusalém, quando as tropas da Babilônia estavam já invadindo Jerusalém, e depois acabou sendo capturado. Mas aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, atenção. Por mais que o texto coloque tudo isso como uma espécie de castigo de Deus, a verdade é que isso foi consequência das escolhas do povo, dos líderes. Então não foi Deus que enviou os babilônios. Foram os próprios habitantes de Jerusalém que, com determinadas escolhas, foram como que se precipitando naquilo que acabou sendo o exílio. E atenção, com isso podemos já aprender algo que Deus hoje quer nos lembrar. Que se é verdade que Ele é misericordioso, que nos perdoa sempre, e que todos os pecados, não importa o quão grave seja, o quão terrível seja, Deus sempre vai nos perdoar, sempre, sem exceção. Porém, os nossos erros, os nossos pecados têm consequências. Para dar um exemplo concreto, se eu dou um soco no meu próximo, eu me arrependo, peço perdão a Deus, posso pedir perdão ao meu próximo e supomos que ele seja até capaz de me perdoar. Porém, se eu deixei o meu próximo com o olho roxo, vai permanecer o olho roxo, por mais que eu tenha me arrependido. As nossas ações, queridos irmãos, queridas irmãs, têm consequências. E não falemos de coisas mais graves, né, como a corrupção, até mesmo um mau pensamento que depois fica, né, no meu coração, e depois aquilo pode voltar mais adiante. Todo pecado tem uma consequência. E às vezes, por mais que eu receba o perdão de Deus, aquilo que eu fiz de errado acaba acarretando em algum momento um mal na minha vida. Aí vai dizer, Deus está me castigando. Não, Deus não está te castigando. O problema é que para cada ação existe uma reação. Isso é fruto, queridos irmãos, queridas irmãs, da nossa liberdade, porque se não fosse assim, a nossa liberdade não seria uma coisa real, seria apenas uma ilusão. Eu estou agindo, estou fazendo o que eu quero sem ter consequências. Não é liberdade, seria como um videogame. Mas não, aquilo que eu faço realmente permanece. Deus me perdoa? Sim. Deus me dá a sua graça? Sim. Deus vai me abençoar? Sim. Mas eu também tenho que assumir a responsabilidade dos meus atos. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, que sobretudo nós sejamos capazes de perdoar, como aliás também falava Jesus no Evangelho de hoje, ao dar o exemplo desse perdão infinito, mas que deve ser acompanhado da disposição de perdoar o outro que me fez mal. Comecemos por isso, na nossa luta contra o pecado. Lutemos contra o rancor, contra todos esses sentimentos ruins que às vezes ficam no nosso coração porque não sabemos perdoar. Que comecemos a lutar contra o pecado, buscando realmente perdoar aqueles que pecam contra nós, na certeza de que caminhando no perdão, porque sei que sou em primeiro lugar perdoado por Deus, estou disposto a perdoar o outro que errou contra mim, também eu me fortalecerei mais e assim poderei evitar as tentações, poderei evitar as situações que vão no fundo me fazer mal e que, por mais que eu seja perdoado por Deus, eu vou depois ter que arcar com as consequências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.